Em Marcos 10, a gente tem uma lição muito interessante, né? Nos versículos 35 ao 40, a gente vê dois discípulos se aproximando de Jesus e pedindo, né, para um se sentar à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus olha para eles e fala: Nossa, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Pouco mais para frente, no mesmo capítulo 10, no versículo 46 ao 52, um cego se aproxima de Jesus, né, clamando a ele, e Jesus pergunta: O que você quer? E o cego fala: Eu quero enxergar. E aí Jesus cura esse cego. Interessante, no mesmo capítulo a gente tem dois tipos de pedido. Primeiro dos discípulos e depois desse cego. Por que o cego foi atendido e os discípulos não? Sendo Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, não era muito mais fácil para ele organizar como vai ser as coisas ali no céu, colocar um discípulo aonde ele quiser, né? Olhando aos olhos humanos, ele demandaria bem menos poder do que curar um cego, fazer um cego enxergar. Porque o outro era só pôr um discípulo de cá, outro de lá, pois é. Mas o detalhe que Cristo fala, e é uma lição massa que tem em Marcos 10, é que a gente não sabe o que a gente pede. Por que às vezes a gente ora e às vezes a gente não é atendido? Às vezes parece que Deus não nos responde, né? Porque simplesmente às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta, fazendo uma ilustração aqui, me perdoe, tá? É só uma ilustração. Se Deus tivesse encarnado em forma humana, dependendo das nossas orações, às vezes simplesmente virar o olho, né? Falou, meu eu, né? O que esse cara tá me pedindo? Porque a gente não sabe o que pedir, né? Quando a gente começa a orar, começa a buscar, a jejuar, pedindo só glórias pessoais, cara, isso não é o tipo de oração que um cristão deve fazer. A oração do cristão não é para glória pessoal. O que a gente está vendo por aí, de todo o mundo, infelizmente, grandes pregadores, de pessoas aí que estão levando o evangelho através da internet, de igrejas lotadas, congressos e tudo mais, não é o evangelho verdadeiro. É um evangelho que promete glórias, que promete riqueza. Não é isso que Cristo nos prometeu, não. Quando você ora pedindo glórias pessoais, quando você ora pedindo riqueza e não é atendido, tem um pedido egoísta aí. Tem problema ter dinheiro, ter posses? Não tem problema. Vamos voltar ao que eu falei esses dias atrás, mas isso é a riqueza do teu coração. A gente pede tanta coisa idiota para Deus. E a gente está esquecendo de nós mesmos, estamos adoecendo, estamos ficando psicologicamente destruídos, depressivos, dependentes de remédios e etc. A gente não presta atenção no nosso corpo, estamos engordando demais, ou estamos emagrecendo demais, estamos cheios de feridas no corpo, nosso corpo treme, nosso corpo dói, a gente vai tomando remédio para parar com as dores, para parar com as tremedeiras e não estamos cuidando do templo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. A gente não cuida mais da gente. E a gente fica orando, né? Deus, eu quero viajar para tal lugar, eu quero conhecer tal coisa. Beleza, bacana. Tomara que dê tempo da gente conhecer essas coisas. Tem muito lugar que eu quero conhecer, tem muito livro que eu quero ler, tem muita coisa. Mas esse não deve ser o nosso pedido. Nosso pedido é: Deus me cura. Deus me ajuda a perdoar aquela pessoa que eu não consigo perdoar. Entendeu? Deus restaura as minhas relações. Às vezes você está passando problema no casamento, você está ignorando. Às vezes você está passando problema com seus amigos, você está ignorando. Às vezes você está passando problema dentro do seu serviço, você está passando problema dentro da sua igreja, da sua comunidade, com as pessoas ao seu redor, você está ignorando. O que você tem pedido para Deus? Por que Ele não tem respondido? Ou às vezes Ele tem respondido com um amargo, um duro silêncio para a gente. Vamos aprender o que pedir. Somos crentes, nós somos cristãos. Devemos seguir a Cristo. Vamos pedir as coisas que vêm do céu. Mas e as coisas da terra? Pô, a gente está trabalhando todo dia, né? Nesse Brasil, cada dia que passa fica mais caro de viver aqui. Mas onde a gente mora? Deus vai cuidar da gente, não vai? Não foi o que Cristo diz lá no Sermão do Monte? Para de ficar louco, desenfreado pelas coisas desse mundo. Presta atenção nos passarinhos, eles não plantam. E Deus está cuidando deles, ela tem comidinha todo dia para eles. Entendeu? Olha a questão bonitinha com a familhinha deles lá. Para de ser louco. A gente está aí, ó, se matando por um monte de imbecilidades e deixando o Evangelho de Cristo de lado. E o Evangelho de Cristo é nós vivermos uma vida para Ele. Então, nas nossas orações, o que a gente tem que pedir é: vamos pedir por cura, sim. Vamos pedir por libertação. Pede por aquele parente seu que está desviado. Pede pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pela sua vida, pelo seu bem-estar com Deus. Se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas Ele acrescenta. Às vezes demora, às vezes é rápido, sei lá, é o tempo dele.
Vamos viver confiando em Deus, certo? Lembra lá do que o salmista disse? Entregue o seu caminho para Deus, confia nele. E o mais ele fará, ou ele realizará o desejo do teu coração, depende da versão que você tem aí da Bíblia. Vamos aprender a orar. Thales, como que eu aprendo a orar? Bom, leitura diária da Bíblia. E ora, olha só que legal, ora pedindo para Deus te ensinar a orar. Os discípulos pedem, né? Temos aí a oração do Pai Nosso, mas pede, Cristo me ensina a orar, Deus me ensina a orar. O Senhor não está ouvindo minhas orações? Eu sei que o Senhor está, não está atendendo. Por quê? Me ensina a orar. Eu quero orar certo, eu quero falar contigo da forma certa. Vamos aprender a orar.